Nós estamos mais uma vez aqui nas dependências do Cowork. Desta vez eu entrevisto o Rodrigo Romano. Ele é engenheiro mecânico, é também enófilo e embaixador da We Wine. Olá, tudo bem com você? Tudo bem, e vocês? Tudo bom, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco para esse bate-papo. Me fala uma coisa, qual é a diferença entre enólogo e enófilo? Bom, o enólogo é um estudioso do vinho. Então, o enólogo é um profissional que se forma e a atuação do enólogo vai desde a escolha do terreno para plantar as videiras, a escolha da melhor variedade, a elaboração do vinho e tudo mais. Então, é um profissional que ele trabalha na elaboração do vinho. O enólogo ele é o criador de um vinho. O enófilo, que é o meu caso, é o apreciador. É quem se interessa pelo mundo do vinho, quem gosta de tomar vinho, quem estuda o mundo do vinho. Então, eu sou apenas um enófilo. Um enófilo. Bom, já deu para você perceber que o bate-papo aqui hoje é bem saboroso, né? A gente vai falar de vinho, olha que bacana. E a gente vai entender então como que a gente faz essa combinação, esta harmonização entre vinhos e pratos para a gente se deliciar. Depende do que tem na tábua, mas basicamente assim, podem ser vinhos brancos, mais leves, com queijos que são mais leves também. Vinhos tintos vão com os queijos um pouco mais firmes, mais duros. Os frios, por exemplo, né? Então você tem os frios mais curados, mais elaborados, como Copa, Parma, pedem vinhos mais tintos. Frios mais delicados podem pedir vinhos brancos também. Espumantes vão sempre bem também. O espumante ele é um coringa também para harmonizar com vários pratos. E vinho rosé. A gente não tem muito hábito de tomar vinho rosé no Brasil, né? Que curioso. O consumo mais é de vinho branco ou vinho tinto, né? Mas o vinho rosé é um vinho também que ele combina bem com vários tipos de pratos. Então, às vezes, numa tábua de frios, o vinho rosé ele cai bem porque ele vai conversar com vários elementos dessa tábua de maneira agradável. O queijo brie, né, que as pessoas gostam muito de combinar, o queijo brie com um pesto, com um mel, com que tipo de vinho a gente pode combinar isso? Então, o queijo brie é um queijo mais delicado, né, um queijo que tem uma cremosidade, né, que tem uma untuosidade. Então, vinhos brancos mais leves, espumante também, porque o espumante ajuda, né, o vinho branco e o espumante, eles têm esse frescor, tem uma acidez que ajuda a limpar o paladar. No caso do espumante, ele tem as borbulhas, né, que também ajudam a limpar o paladar, a refrescar e que ajudam na combinação com queijos mais leves. Matão tem uma característica muito interessante, né? Nós temos várias etnias concentradas no município. Dentre elas, a etnia italiana, que gosta muito do vinho. A famosa pasta, a massa. O que eu harmonizo? Massa vai bem com o tinto, com o branco ou com o rosé? Ou com todos? Depende do molho. A massa em si, é lógico que é o prato principal, mas essa massa está servida com o quê? É um molho vermelho? Um molho, por exemplo, ao sugo, ou um molho bolonhesa, um molho que vai carne, é legal um vinho tinto. Se essa massa, por exemplo, uma massa com frutos do mar, com um molho mais cítrico, um molho mais cremoso, um molho branco, por exemplo, eu aconselharia mais um vinho branco leve, um pouco mais encorpado, um espumante, por exemplo. Então depende do molho, né? A harmonização em si eu tenho que pensar no conjunto do prato, né? Não só se é uma carne, se é um peixe, se é uma massa, mas qual que é o conjunto, qual que é o preparo, qual que é o molho que vai com aquela massa. Então a massa ela vai com vários tipos de vinhos diferentes, depende de tudo o quê? Do preparo, do molho, né? do recheio da massa, por exemplo, né? Uma lasanha bolonhesa, uma lasanha típica, né? Molho vermelho, carne. Pede um vinho tinto, não precisa ser um vinho tinto muito encorpado, pode pegar um tinto de corpo leve para médio, mas um vinho médio. Os italianos geralmente estão nessa faixa, né, dos vinhos de corpo médio. Vai bem, uma massa branca com recheio de espinafre ou brócolis, por exemplo, com molho branco, já pede um vinho mais leve. Aí pode ser um branco mais encorpado ou até um espumante.
Correto. E para as carnes, por exemplo, uma carne de panela, um filé, né, um medalhão, o que você sugere? Para as carnes também vale a mesma coisa, né? Então depende de como a carne é preparada. Então se a gente pensar uma carne ensopada, vamos pegar uma carne de panela, né? Uma carne que passou por um cozimento, que ela já está mais macia, né? Carne moída, por exemplo, né? E você pode pegar um branco, desculpa, volta. Pensando nas carnes, vale a mesma coisa, né? Então depende de como a carne foi preparada. Então uma carne de panela que passou por um cozimento, ela está mais tenra, mais macia, você pode harmonizar com um vinho tinto, um tinto mais leve, um tinto de médio corpo. Ah, vou fazer um churrasco, uma carne assada, uma carne mais fibrosa, aí você pode harmonizar, por exemplo, com um vinho mais encorpado, né? Um Malbec, um Cabernet Sauvignon, por exemplo, né? São vinhos que vão bem com carnes mais encorpadas, que tenham mais fibras, né? Porque o tanino do vinho ele ajuda a dissolver, ajuda a gente a dissolver as fibras da carne. Olha que bacana isso, é uma dica interessante, hein? E uma coisa que eu ouvi outro dia, até num curso que eu fiz, né? Quando a gente pensa em proteína, né? Conforme o tamanho do bichinho cresce, o corpo do vinho cresce junto. Então, os animais menores, eles pedem vinhos mais delicados, né? Vinhos menos encorpados, né? E os animais maiores pedem vinhos com mais corpo. Então, por exemplo, uma carne de porco, que é uma carne que ela é uma carne leve, é uma carne que ela tem um doçor, né? Que ela tem não é uma carne muito fibrosa, você pode combinar com um vinho tinto leve, por exemplo, um Pinot Noir. Uma carne mais pesada, eu falei, né? Um churrasco, né? Um bife ancho, uma picanha de repente na chapa, ali você põe um vinho mais encorpado. Por quê? Né? O corpo da proteína ele anda junto com o corpo do vinho. Então, se você seguir mais ou menos essa dica, você consegue fazer uma harmonização bacana. E a harmonização, assim, sobretudo o que interessa é o seu gosto pessoal, né? Existem técnicas, existem algumas regrinhas, né? Mas acho que assim, o gosto pessoal de cada um ele tem que prevalecer. Então harmonize com aquilo que você acha que é bacana. Porque às vezes o que fica bom do ponto de vista técnico, para mim, para você, às vezes no seu paladar não fica tão bom assim, né? E o negócio legal é você provar, é você experimentar. Então hoje eu vou fazer uma comida, eu vou provar esse tipo de vinho. Amanhã eu faço o mesmo prato, eu provo com outro tipo de vinho. E você vai então formando essas combinações, né? Por exemplo, peixe. Peixe é vinho branco. Isso é obrigado, por exemplo, é uma regra? Não é. Porque assim, como eu falei, depende do preparo, né? Então, por exemplo, bacalhau. Bacalhau, se você for para Portugal, vai ser bacalhau com vinho tinto, por exemplo, né? E fica bom, né? Porque o bacalhau é um peixe que é fibroso, é um peixe, né, que tem uma carne mais encorpada, né? Uma carne mais um peixe que se desmancha, assim, né? Então você pode combinar com vinho tinto que você tem um pouco mais encorpado, que você tem uma combinação bacana. Agora esse bacalhau foi preparado bacalhau às natas, por exemplo. Bacalhau que tem um creme branco, né, que tem uma outra untuosidade no paladar. Então esse bacalhau ele vai melhor talvez com um vinho branco, né? Um vinho branco com bom corpo, um vinho branco português até. Né? Então assim não tem uma regra, não depende do preparo. Entendi. Do preparo do prato, não só da proteína em si, mas do conjunto. Do preparo, dos temperos, por exemplo, né? Então isso é bem interessante levar em consideração. Não olhar só o que está no prato. Entendi. Né? Mas olhar tudo que está ali na composição do prato. Rodrigo, me tira uma dúvida. A gente está falando de regra, daquilo que deve ser levado em consideração. Você acabou de explicar que o gosto pessoal também deve ser mensurado. Então, uma dúvida, porque eu já ouvi várias vezes isso. Você pega um vinho e coloca para gelar. Às vezes a pessoa diz para você, puxa, você estragou o vinho. Quando devemos tomar um vinho à temperatura ambiente ou quando ele pode ser refrigerado? Ou isso é do gosto pessoal de cada um? É do gosto pessoal de cada um também, né? Acho que cada um toma o seu vinho conforme achar que gosta, né?
tecnicamente falando, né, os vinhos brancos, né, os vinhos mais leves, eles devem ser servidos mais frios, né, mais frescos. Então, 8, 9 graus, dependendo do tipo do vinho. Né? Os vinhos mais encorpados, um tinto mais encorpado, né, esse vinho já vai pedir aí uma coisa de 15, 16 graus, né, que é um pouco menos que a temperatura ambiente. A temperatura ela influencia na percepção dos aromas, né, ela influencia em como você percebe o vinho na taça. Então, por isso que a temperatura ela é importante. Então, um vinho que tem um teor alcoólico muito elevado, se você serve esse vinho muito quente, né, o álcool sobressai muito, né? Então talvez ele não fique agradável no paladar. Então por isso que a gente não pode esquecer que a gente mora num país tropical, né? A gente não mora na Itália, não mora na França, né? Que a temperatura ambiente geralmente vai ser 20 graus, né? E tá tudo bem. Não, aqui nós estamos passando 35 graus no verão. Então assim, não dá, né? Se você tomar um vinho, né? Temperatura ambiente 35 graus no verão, né? Não vai dar muito certo também, né? Então assim, é muito do gosto pessoal, né? Mas é também importante que você entenda, né, a temperatura ideal para aquele vinho, para que ele passe uma percepção sensorial mais agradável. De repente você toma o mesmo vinho, né, na temperatura correta e numa temperatura que não é mais correta, você vai ter percepções diferentes. Isso pode ser a diferença entre você gostar ou não daquele vinho. Ok. Falando em todas essas dicas, você vai oferecer um curso, né? Introdução ao mundo do vinho. Olha que bacana, gente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que é esse curso, qual é o objetivo? O objetivo desse curso é dividir um pouco das minhas experiências no mundo do vinho, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa que aprecia o vinho, né? Eu estudei, eu fiz alguns cursos também já, então eu queria dividir com as pessoas que querem conhecer o mundo do vinho esse meu conhecimento. A ideia do curso, né, o público-alvo seriam aquelas pessoas que já tomam vinho, por exemplo, mas que nunca tiveram algum tipo de orientação um pouco mais formal, ou para quem não sabe nada de vinho, né, e que quer conhecer um pouco. É assim, para tirar um pouco da trava, vou no mercado, vou numa loja de vinhos, o que eu compro? Uma pessoa que não conhece, ela vai olhar aquele bando de vinhos ali e fala, o que eu vou comprar? Eu não sei. A ideia desse curso é justamente isso, né? A pessoa passar a se relacionar com esse mundo do vinho, passar a entender um pouco mais esse mundo do vinho, né? Para que ela possa, por exemplo, né, na hora de ir comprar um vinho, né, ela consiga olhar, consiga ler um rótulo, consiga perceber que aquele vinho tem de diferente para o vinho do lado, né? De repente ela teve uma ideia de fazer um jantar, de fazer um prato, olha, qual que é o vinho que mais combina com esse prato, né? Então essa que é a ideia, fazer realmente uma introdução ao mundo do vinho, algo assim, realmente para as pessoas quebrarem essa resistência, quebrarem essa inércia, né? E começarem realmente a olhar para o vinho de uma maneira diferente. E saber também escolher, né? Chegar na prateleira Exatamente. E saber escolher e não ter nenhum receio. Exatamente. Não é? Exatamente. Ok, e se quem quiser participar desse curso com você, qual é o procedimento? Aonde que as pessoas devem procurar? Bom, o curso vai ser no dia 7 de julho, às 19 horas, aqui no Coworking Matão. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp do Coworking Matão mesmo, que é o 16 99 791 1407. Repete que a gente vai ver esse telefone aqui embaixo no vídeo. Pode repetir, por favor? 99 791 1407. Então, olha, vem fazer sua inscrição. Eu já amei todas essas dicas e recomendo que você também venha se inteirar desse mundo do vinho. Eu acho que eu vou participar, hein? Porque eu já gostei da ideia. Uma que eu amo vinho, né? Falando em vinho, você até trouxe aqui alguns vinhos. Você pode falar um pouquinho de cada um? Do que tipo de uva, com o que ele acompanha? Sim. Esses vinhos aqui são vinhos do nosso portfólio da WeWine, né? Eu sou embaixador da WeWine aqui. Então, a WeWine é uma divisão do grupo Wine, que é o maior e-commerce de vinhos, né, do país. E a WeWine tem um portfólio voltado especialmente para eventos e para o consumidor também, que, como eu, como você, quer tomar um vinho em casa. Então nós temos um portfólio variado, tem espumantes, tintos, brancos, né? Que eu trouxe alguns aqui para mostrar para o nosso público. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um do Haga DMC, é um espumante chileno da vinícola do Haga. É uma vinícola, uma das maiores vinícolas do Chile, uma das mais antigas do Chile. É um vinho
DMC. Então o DMC no espumante é o vinho que é um meio seco, né? Ele tem um dulçor, então é um vinho que acompanha bem, por exemplo, né? Pratos um pouco mais salgadinhos, né? Que tem você tem um contraste do salgado com o doce. Pode acompanhar uma sobremesa eventualmente, que não seja muito doce, né? Quando a gente fala de vinho e sobremesa, também é importante, né? O doce do vinho ele tem que contrabalancear com o doce da sobremesa. Então os dois têm que conversar, senão ou um ou outro vão parecer desagradáveis, né? Então é um vinho, por exemplo, pode comprar um bolo, né? Um bolo simples, um bolo de coco de repente, né? Que é um bolo que não tem muito doce, né? É um vinho que acompanha bem também. Temos aqui o Ups. Esse vinho aqui ele é um blend, né? É uma composição de dois vinhos diferentes, de Cabernet Franc com Carmener. Esse vinho é um vinho sensacional, um vinho que tem corpo médio, vai muito bem com carnes, por exemplo. É um vinho muito fácil de agradar vários paladares diferentes, né? Porque é um vinho, embora seja um vinho seco, né? Um vinho tinto, que é um pouco mais encorpado, mas ele tem uma pegada muito bacana. Então é um vinho que é muito fácil de agradar, muito fácil de harmonizar com pratos, massa, carne, por exemplo. Esse vinho vai muito bem, né? Certo. E também esse vinho também é vinificado pela Undurraga, que é a mesma vinícola do espumante que a gente falou. E nós temos o Namorico Tinto, é um vinho tinto português, né? Um blend de 3 uvas portuguesas. Também é um vinho muito gastronômico, né? Os vinhos portugueses em geral são vinhos que são bem gastronômicos porque eles são vinhos fáceis de beber, são vinhos que são descomplicados, são vinhos que harmonizam bem com vários pratos. É um vinho que você pode até tomar sozinho. Eu vou tomar um vinho em casa hoje para relaxar. Serve uma tacinha, você não precisa comer nada, você não precisa acompanhar nada. Ele sozinho, ele também é um vinho que vai muito bem. Vinho português é delicioso, eu sou suspeita, né? Porque eu sou descendente de portugueses, então sou a pessoa mais suspeita para falar de vinho português. Mas agora, vindo com a sua recomendação, eu vou continuar tomando muito vinho português. É até interessante porque assim, os vinhos portugueses, para quem está começando no mundo do vinho, os vinhos portugueses são vinhos interessantes. Por quê? Mesmo os vinhos que são mais encorpados, eles têm são vinhos mais amáveis, são vinhos mais fáceis de beber, são vinhos mais fáceis de agradar paladares diferentes. Então, eu recomendo, né? Até os vinhos portugueses em geral são feitos com mais de um tipo de uva, né? São cortes, né? Blends. Então, são vinhos bem interessantes. Assim, para quem quer começar no mundo do vinho, né? Você começar com um vinho muito potente, isso pode não ser legal. É isso que eu vou até abordar no curso, né? Como começar? Né? Quando você começa, pega um tinto encorpado, um malbecão argentino, com madeira aí, é uma delícia, né? Maravilhoso. É uma delícia, mas para quem está começando, de repente, é um vinho muito duro, né? Um vinho que não é tão fácil assim de você gostar dele no começo, né? Então, vinho português é legal. Vinho português é legal porque eles têm realmente essa pegada mais agradável, né? Muitos deles chegam no Brasil com a rotulação de meio seco, às vezes, né? Porque a rotulação ela é diferente, né? O nível de açúcar nos vinhos do Brasil é diferente da Europa, por exemplo, né? Então fica a dica. Esse vinho aqui é um vinho sensacional, um vinho bacana para quem está começando a tomar vinho, conhecer, enfim, é um vinho bem gostoso. Ok. Gente, olha que dica maravilhosa. E a gente está chegando no final de semana, e final de semana pede vinho também, né? Vinho é todo dia. Eu tomo vinho todo dia. Há uns 3 anos que eu incluí o vinho na minha dieta. Então, toda noite, todo jantar, eu tomo uma taça de vinho, né? Uma taça mesmo, né? Acho que é importante você ser regrado, né? Então, é uma taça. Eu sirvo minha taça, devolvo a garrafa na geladeira e só vai a taça para a mesa, só a garrafa não vai, né? Segunda a quinta, né? Sexta-feira é diferente. Aí é diferente. Aí é diferente. Mas é legal, né? De você trazer o vinho, né? A gente não tem essa cultura do vinho, né? No Brasil, o vinho é rotulado como uma bebida, né, de gente rica, de gente fina, né? E na verdade, na Europa, o vinho é alimento, inclusive. Vinho é alimento. É alimento, né? As culturas, né, dos italianos, dos portugueses, né? Franceses, eles tomam muito vinho, tomam vinho no dia a dia. Tomam vinho no almoço, por exemplo, né? Que a gente aqui é impensável tomar uma bebida alcoólica na hora do almoço, né? Mas para eles têm uma outra relação com o vinho, né? Então, e acho que o vinho merece. Acho que nós temos que trazer, né, esse hábito, né, para a nossa vida, né? Acho que além de ser saudável, assim,
Se é bom para o corpo, para a alma, é melhor ainda. Porque, com certeza. Né, todo jantar vira um jantar, né? Por mais que seja, pode ser um pão com presunto e mortadela, um presunto e queijo ali, um pão com mortadela ali, com um copo de vinho do lado. Pronto, já mudou todo o cenário. Mudou o cenário. E ficou muito mais agradável. Ficou. Muito obrigada pela sua participação, Rodrigo. Amei essa nossa conversa, amei as dicas. E ó, você que está aí me assistindo, procure participar desse curso Introdução ao Mundo do Vinho. Tá? Confere aí o nosso telefone para fazer a sua inscrição. Vem, participe. Vamos dar essa chance ao vinho, não é? Esta e outras notícias você confere lá no portal Matão Informa. Eu, diretamente aqui do Cowork, me despeço de você, desejando um excelente final de semana e até o próximo Café e Diálogos.